Boa tarde, amanhã temos a festa de Purim e eu vou fazer um vídeo aqui hoje para falar um pouco da festa de Purim. A festa de Purim todo mundo já sabe mais ou menos como que é, por que ela existe. Está escrito no livro de Esther, né, que os judeus estavam dispersos aí em 127 províncias do reino da Pérsia, do rei Ahasverosh, e ali se encontrava um homem mau que se chamava Haman, que procura matar todos os judeus, porque os judeus não se curvam para as pessoas, ele queria que todo mundo se curvasse para ele. Todo mundo sabe que a rainha Esther interviu aí, porque ela era mulher do rei, e acabou que os judeus foram salvos ali dessa grande destruição que se queria fazer para o povo judeu nesta época. Bem, e esse homem Haman, que estava na Pérsia, todo mundo sabe, ele era descendente de Amaleque, que aparece na Torá, querendo destruir também o povo judeu, né? E todo mundo sabe que a Torá ordena que devemos esquecer e apagar Amaleque e a sua memória debaixo dos céus, que o destino dele será a destruição completa e que Amaleque representa todos os povos maus que existem na face da Terra hoje e que sempre existiram desde a antiguidade. Bem, aqui eu vou colocar para vocês aqui o texto em qual eu vou me enfocar, né, que está no final da Megilat Esther, onde aparecem os nomes dos 10 filhos de Haman. E feriram os judeus todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e com destruição. E fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Shusham, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também a Parasdata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Daliá, e a Aridata, e a Farmasta, a Arisai, e a Aridai, e a Vaisata, os 10 filhos de Amã, que era o inimigo do povo judeu aí. E depois desse dia, o rei, ele pergunta para a rainha Esther, na fortaleza de Shusham, e ele fala bem assim: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Mas o que mais nas províncias do rei eles terão feito? Qual, pois, é a tua petição? E dar-se-á a ti, e qualquer que seja o teu requerimento, e far-se-á. Então a rainha Esther aqui, ela responde ao rei: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Shusham, também que se faça amanhã, conforme o mandato de hoje, e que pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Muito bem, mas como que a gente pode entender isso aqui? Se os filhos de Amã já tinham morrido um dia antes, como que a rainha Esther pode pedir para o rei que amanhã se faça a mesma coisa, que se pendure de novo os filhos de Amã numa forca, sendo que eles já estavam mortos? Como que a gente pode entender isso aqui? E o rei disse aqui, para completar, que assim se fizesse, e publicou o edito em Shusham, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Novamente aqui, repete o texto como se, novamente, os filhos de Amã tivessem sido enforcados, uma coisa que não condiz, porque se eles já estavam mortos, como que eles voltariam a ser enforcados um dia depois? Bem, então esse vídeo, ele vai ser para explicar um segredo escondido aqui nessa parte do livro de Esther, né? E aqui tem o texto hebraico, né? E as perguntas que vão fundamentar esse vídeo, elas são as seguintes: o que significa a rainha Esther pedir para o rei que amanhã se repita o que foi feito hoje? E o que significa a rainha Esther ter pedido para o rei e que os 10 filhos de Haman sejam colocados na forca, se eles já estavam mortos? Não faz sentido esse pedido da rainha Esther. E outra coisa é que, se você olhar aqui nessa parte em que eu estou mostrando do texto hebraico, acontece uma coisa muito, 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 muito rara em todos os textos da Taná e da Torá, que são letras aparecerem escritas em tamanho menor, como o Tav, como o Shin e como este Zain. Então, qual seria o motivo dessas letras estarem escritas em um tamanho diferente? Se você procurar através da tradição judaica, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, que a Megillah sempre foi escrita da mesma maneira, eles te diriam que a tradição mandou escrever assim, então é assim que se escreve, né? A outra pergunta é, porque além das letras pequenas, tem também uma letra aqui grande no final, que é o Vav.
Então, por que essa letra está grande? Por que essas letras estão pequenas? E uma outra pergunta para este vídeo é a seguinte: se eu quisesse dizer, por exemplo, Moshe, Aharon e Daniel, na onde eu colocaria o E? Por exemplo, eu colocaria entre o Aharon e o Daniel, por exemplo, Moshe, Aharon e Daniel. E aqui, neste texto da Megillat Esther, a gente vê aqui os nomes dos filhos de Amã de um lado e do outro lado a palavra Veet, que significa e este. Então a Megillah ela vem aqui e diz Parsham Data e Dalfon e Asparta e durante todos os filhos de Haman, a Tanar ela repete o e Veet, 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 Veet. Então, o que significa todas essas coisas escritas nessa única folha, em um texto diferente e com tantas palavras assim que parecem estranhas e que não fazem sentido nenhum? A gente vai estar vendo agora nesse vídeo, que eu vou estar falando para vocês qual é o sentido de tudo isso e qual é a profecia que está oculta aqui nesse texto, nesse pequeno pedacinho aqui da Tanar. A gente vai estar explicando tudo nesse vídeo através do Talmud, através da história, através da Tanar, e vocês vão poder entender melhor tudo o que significa este texto. Bem, então para a gente começar, é importante dar alguns dados interessantes e sublinhar algumas coisas que o livro de Esther, algumas coisas que o livro de Esther tem de diferente, a gente já falou algumas delas, e uma outra coisa que o livro de Esther tem de diferente de todos os livros da Tanar é que não aparece no livro de Esther nenhuma vez o nome de Deus, o que é muito estranho, porque um livro da Bíblia a gente supõe que deveria aparecer o nome de Deus aí, no mínimo 10 vezes, não sei, um livro da Bíblia deve aparecer o nome de Deus pelo menos várias vezes, é um livro santo. Mas então, os nossos sábios eles têm uma resposta para essa questão, que eu vou colocar aqui para vocês, como diz o Midrash Rabbah, aqui ó, o Midrash Rabbah traz a resposta de se aparece ou não de fato o nome de Deus no livro de Esther, e aqui está escrito assim: Rabi Yudin e Rabi Levi disseram em nome de Rabi Yohanan que cada vez que a Megillat Esther, ou seja, o livro de Esther, usa a frase Rei Ahasverosh, ela está se referindo exclusivamente ao rei Ahasverosh. Porém, quando a Megillah usa somente a palavra rei, essa palavra ela tem um duplo sentido, que pode se referir ou a Hashem, ou a Deus, ou ao rei Ahasverosh. Então, a gente tem essa resposta dos nossos sábios. E, bem, está explícito o nome de Deus no texto? Não. Mas, quando se diz a palavra só rei, a gente pode entender que ou está falando de Deus, ou está falando do rei Ahasverosh. Tem um duplo sentido nessa palavra. Certo? Então, isso é um fato importante para a gente começar a descobrir aí o porquê das respostas das outras perguntas. Aqui agora, para dar seguimento a um verso do livro dos Salmos, Tehillim, que é um livro também de inspiração divina, né, escrito pelo rei Davi, né, em seus Salmos, que era um grande poeta. E aqui no Salmo, capítulo 140, no verso 9, está escrito: Não concedas ao Senhor, aos ímpios, os seus desejos, e não promovas o seu mau propósito, para que ele não se exalte sobre os outros. Então aqui está o texto em hebreu, o verso em hebraico. E então, por que aqui que aparentemente o rei Davi pede para Deus não deixar que os malvados prosperem em seus desígnios, né, em seus desejos e promovam o propósito? Porque se os maus expandirem-se nos seus propósitos e nos seus desejos, eles se exaltarão sobre os outros, certo? E então vocês vão entender por que eu trouxe esse salmo agora. De quem é o papel dentro do judaísmo de analisar os versos de toda a Taná? O papel é dos sábios do povo judeu. E então eu vou trazer aqui a página do Talmud, onde os sábios estão analisando esse verso, para vocês verem. Vou colocar aqui também como um gráfico. Vamos ver aqui o que o Talmud diz a respeito desse verso do Salmo 140. A Guemará, é o Tratado de Moed, certo? Aqui é o Masechet Megillah 6b. E aqui o Rav Yitzhak, ele tá conversando com os outros rabinos e ele tá perguntando o que quer dizer o versículo do Salmo 140, versículo 9. E aí o Rav, ele diz, né? Jacob, nosso patriarca, ele disse a Deus,
que não se cumpra os desejos do homem mau. Nesse caso aqui, de quem que Yaakov estava falando para Deus? De Esaú, que era o seu irmão que queria fazer mal para ele, certo? E aí, agora que vem a outra parte. Estava todos os rabinos escutando o Rabi Yitzhak falar, e aí ele vai falar agora o que significa e não lhe permita expandir a sua maldade, pois ele se levantaria sobre nós. E aí ele vem e fala assim, isto se refere à Germânia de Edom, pois se eles avançarem, eles podem destruir o mundo. Oh, peraí, como que o Talmud ele foi escrito, ele terminou de ser escrito no ano 500 da era comum, da era cristã. Nessa época nem existia Alemanha ainda. Como que um rabino pode vir há 1.500 anos atrás e dizer que se a Germânia, que se refere à Alemanha, avançasse, eles poderiam destruir todo o mundo? Mas até agora a Alemanha nem existia ainda. Como isso é possível? Que um rabino ele venha há 1.500 anos atrás e ele me diga uma coisa dessa, que o verso do Salmo tá falando da Alemanha. Então aí vem o Rashi, né? E que é o principal comentarista de todo o Talmud, de toda a Torá, e ele disse assim, que Germânia significa um reino de Edom. Bem, hoje nós sabemos que Edom, durante toda a tradição judaica, o Edom é o povo que representa a Europa, que é o povo que foi para a Europa, e é um dos reinos do europeu. Germânia é o nome de um dos reinos da Europa, que hoje todo mundo conhece como Alemanha. Bem, então a parte disso que traz o Talmud, que o Rashi diz que este verso do Salmo está se referindo à Germânia, que está se referindo à Alemanha. Ainda temos um outro sábio, né, que veio depois de Rashi, que ele confirma, ele fala assim, ele se chamava Rabbi Yaakov Emden, vou colocar aqui o gráfico para vocês, ele nasceu no ano 1695 e morreu no ano de 1776. Todavia, a Alemanha não era toda a potência que ela foi na época da Segunda Guerra Mundial, mas ele diz, já nessa época, esta Germânia se refere a Ashkenaz, que Ashkenaz em hebraico é a Alemanha, né? Então, o Rashi, no ano 1000, ele vem e ele diz, olha, esse verso do Salmo aqui está falando da Alemanha. Depois vem o Rabbi Yaakov Emden, no ano 1600, 600 anos depois do Rashi, e diz, olha, está falando da Alemanha. Então, esses malvados que o Salmo de Davi estava descrevendo, a Guemará, no ano 500 da Era Comum, ela dizia, esse Salmo está se referindo à Germânia. Depois veio Rashi, 500 anos depois, né, no ano 1000, 1100, e ele disse, olha, essa Germânia aqui está se referindo a um dos reinos da Europa, um dos reinos de Edom, que é a Germânia, a Alemanha. Depois vem o Rabbi Yaakov Emden, em 1695, ele diz, olha, o que o Talmud estava dizendo, o que o Rashi estava dizendo, é que essa Germânia é a nossa Alemanha, como é hoje conhecido a Alemanha mundialmente como Germânia. Né? Então, desde a época do Talmud, há 1.500 anos atrás, a Alemanha já era chamada de Germânia. E eles já alertavam que se os propósitos maléficos do povo da Germânia fossem avançados, fossem levados adiante, eles poderiam destruir o mundo. Bem, agora eu vou trazer então aqui outro sábio de Israel, né, que é o Gaon de Vilna, que ele viveu mais ou menos por meio do ano 1700, e ele disse assim, Rabi Ziv Kupiste, o neto de Rabi Haim, contou que quando um Kaiser alemão visitou Jerusalém no ano de 1898, toda a cidade saiu para recebê-lo, alguns por curiosidade e outros para recitar a bendição quem concedeu de sua glória para os seres humanos, que é uma benção judia quando você vê alguma pessoa, algum governador, alguma pessoa importante. Você recita essa benção. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que concedeu de sua glória para os seres humanos. O Rabi Haim, que era o neto de Rabi Ziv, ele, no entanto, não saiu. O Rabi Haim disse que ele não foi dizer a bendição porque havia escutado do seu rabino, o Rabi Yehoshua Letvit Diskin, que o Gaon de Vilna disse que a nação alemã era da descendência de Amalek. Ou seja, o Gaon de Vilna, que é um grande sábio do povo judeu, no ano de 1700, ele também susteve que a nação alemã, além de ser da descendência de Edom, né, que era da descendência de Amalek. Então aqui agora a gente já tem 3 pontos. Que, de acordo com o Talmud, a nação alemã, ela um dia iria ter a vontade de destruir o mundo, né, se ela dominasse, que a nação alemã ela era da descendência de Edom, e agora nós temos o Gaon de Vilna no ano de 1700, dizendo que a nação alemã ela era da descendência de Amalek.
que tinha todas as suas características, que por fora eles eram extremamente amáveis e amistosos, porém guardavam um profundo ódio pelos judeus. Bem, então agora, depois da gente ter analisado desde o livro dos Salmos, que de acordo com a tradição, o rei Davi já dizia em profecia que a maldade do mundo, que se fosse levada adiante, estava se referindo à maldade dos alemães. Depois de, no século, entre o primeiro e o quinto século, o Talmud também descrever a interpretação deste versículo como um povo de Germânia, que depois Rashi vem e afirma que essa Germânia se refere à Alemanha, né, no ano 1000. Depois, no ano 600, nós temos aí também o exemplo do Rav Yaakov, que também se refere à Germânia como Alemanha. Depois do exemplo de Gaon de Vilna, no ano 1700, que também que deixa bem claro que este verso, Germânia quer dizer Alemanha. Nós vamos ver agora o que Hitler disse, né? O que Hitler disse já aí no ano de 1924, quando foi o princípio do nazismo. E aqui tem uma parte retirada do livro The Voice of Destruction, que ele diz assim: é verdade, somos bárbaros. É um título honorável. Eu tenho libertado a humanidade das ataduras da alma e do degradante sofrimento causado pela falsa visão chamada de consciência e moralidade. Os judeus são os causadores das feridas da humanidade, a circuncisão em seu corpo e a consciência em sua alma. Esses são eventos judeus. A guerra pelo domínio do mundo será lutada eternamente entre nós, os alemães e os judeus. Todo o demais é fachada e ilusão. Bem, então, para o Hitler, toda a moral do mundo, toda a visão de moralidade e de consciência era tudo uma invenção judia. Toda a consciência humana do que é correto, do que é moral, do que é digno hoje, essa ideologia judaico-cristã que todo mundo se baseia hoje em dia, para o Hitler isso era uma invenção judia. E o papel dele no mundo era lutar contra os judeus para destruir essa moral, destruir essa consciência, que, de acordo com ele, era uma invenção judia e que os alemães lutariam eternamente contra os judeus por causa disso, né? Para destruir essa filosofia judia, para destruir a moral do mundo, né? Então, a gente vê que já desde a época do Tanar, de acordo com a tradição judaica, o rei Davi disse em profecia que a Alemanha, no futuro, se os seus maus propósitos prosperassem, ele tomaria conta do mundo e seria perigoso destruir o mundo. Depois vem o Talmud, todos os rabinos dizendo, através das gerações, o grande perigo que essa época do povo alemão representaria para a humanidade, né? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Agora eu vou trazer para vocês um outro texto, que é uma tradução feita do New York Times aqui para o espanhol, pela Multimedia Entertainment and AFK Networks. Eles traduziram aqui o texto que traz essa particularidade aqui. Hitler sempre teve um ódio excessivo pelo livro de Esther e a festividade de Purim. Ele dizia: a menos que a Alemanha saia vitoriosa, os judeus poderão celebrar a destruição da Europa como um triunfante segundo festival de Purim. Curioso, não é mesmo? A associação que ele faz entre o que aconteceu na Pérsia com Amã e com Mordecai e Esther, agora com a Alemanha nazista, né? E aqui ainda o jornal ainda diz: quando Hitler invadiu a Polônia em 1939, proibiu a leitura do livro de Esther. Ora, isso não faz nem o menor sentido, porque o livro principal dos judeus não é o livro de Esther. Se ele tivesse que proibir alguma coisa, ele teria que proibir o quê? Proibir a Torá. Todos os povos que dominaram o povo judeu desde o princípio dos tempos, quando eles queriam proibir o povo judeu de praticar as suas leis, eles proibiam o seu livro principal, que é a Torá, e não proibir de ler o livro de Esther. Porque isso deixa bem claro que Hitler odiava mesmo o livro de Esther, né? Por esse tipo de atitude que ele teve, né? Em 1942, no Purim de 1942, em um povoado da Polônia ocupado por nazistas, 10 judeus foram colocados por oficiais da SS em uma sádica representação do livro de Esther, né? Então, você vê, os judeus eles têm muitos festivais mais importantes que Purim. Por exemplo, o Yom Kippur, que é o dia mais santo do povo judeu, Hitler não proibiu, ele foi proibir justo Purim, né? Então, dá para se notar que Hitler realmente ele tinha um ódio muito grande pelo livro de Esther e pela festividade de Purim, né? Como a gente está vendo aqui
isso já começa a ligar um pouco os pontos, né? A gente, como reprisando aqui o nosso estudo, a gente está fazendo uma referência do que quer dizer o capítulo final, um dos capítulos finais do livro de Esther, em referência com o Salmo de Davi, 140, com o que diz o Talmud, com o que diz depois Rashi, com o que diz depois o Rabi Yaakov, com o que diz depois o Gaon de Vilna, e como a gente vê se concretizando aí na Alemanha nazista, por Hitler, né? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos trazer aqui para vocês mais um gráfico. Agora nós temos aqui mais um dado importante aqui de uma página de um historiador aqui, traduzida ao espanhol, né, que eu vou estar lendo, e diz assim: com a invasão nazi da Hungria em 1944, os mais altos oficiais militares alemães decidiram que a propriedade era utilizar os trens para o transporte de tropas e elementos vitais para a frente de batalha. Lá, o Wehrmacht pressionou Hitler para que satisfazer essas necessidades. Ignorando essas adversidades, Hitler ordenou que utilizassem os trens para deportações de 100 milhares de judeus da Hungria até os campos de concentração de extermínio em massa. Os historiadores reconheceram esta decisão como um dos fatores chaves no debilitamento dos esforços alemães na guerra. Hitler parece ser mais propenso a dar importância à deportação dos judeus para extermínio em massa do que ganhar a guerra. Isso mostra o ódio, até onde chegava o ódio de Hitler pelos judeus. Ele estava com a guerra ali em confronto com os países da aliança, com os aliados, e ele preferiu enviar os judeus para a morte do que usar os trens da Alemanha para enviar tropas para os reforços dos esforços alemães do exército alemão. Bem, este outro gráfico aqui, ele vem trazer o princípio de onde começou toda a investigação, que os rabinos começaram a procurar se o Talmud, a Guemará, alguma coisa já falava da Alemanha. Tudo partiu disso que aconteceu aqui, com este cara, que se chamava Streicher. Ele era um dos soldados alemães, dos 10 que foram executados, presos e executados pelos aliados, certo? E aqui é um noticiário argentino que vem narrar quais foram as últimas palavras dos homens que foram executados, né, pelos aliados. E esse Streicher, ele diz assim, né, o noticiário narrando os últimos momentos da vida dele. Apenas Julius Streicher saiu sem dignidade. Teve que ser empurrado ao solo. E olhando para todos os lados, gritava: Heil Hitler! Subindo as escadas, ele gritou: agora eu vou para onde está Deus. Falou com as testemunhas da forca e gritou: Purim Fest, 1946. Então, quando ele gritou isso, as pessoas não entenderam. Por que ele está gritando Purim Fest, 1946, sendo a última palavra da vida dele, e ainda ele sendo um soldado alemão? A partir daí, surgiu a curiosidade para procurar no Talmud, procurar em todas as coisas, algo que ligasse a festa de Purim com os soldados alemães que estavam sendo executados. Até aqui, ninguém sabia do significado ou das coisas que o livro de Esther queria dizer. Até então, o livro de Esther tinha suas letras pequenas, tinham as suas palavras ocultas e transmitidas apenas por tradição. Ninguém conseguia desvendar ainda o segredo que estava escondido ali por trás do livro de Esther. E aqui que a gente vai começar a colocar as coisas em ordem. Vocês vão ver como é interessante a partir de aqui. Bem, então aí, o que acontece? O texto aqui do jornal, ele continua dizendo, né? Deveria haver sido 11, porém Göring se suicidou envenenando-se. Ou seja, existiam 11 soldados do alto escalão nazista sendo julgados aqui pela corte dos países aliados que venceram a guerra, né? Em 46. Então aí o jornal aqui que estava narrando todos os acontecimentos, ele vem trazer outra informação aqui e diz: os oficiais da prisão determinaram que nenhum outro réu do alto escalão nazista deveria escapar da sentença do julgamento. Aos 90 minutos, nas primeiras horas do dia 16 de outubro, seguiram um atrás do outro para a forca. Então aqui começam as casualidades já, né? A gente vê aqui que era para ter sido 11. Um se matou e foi 10.
Depois, os oficiais decidem que nenhum mais vai poder escapar do julgamento e começam a fechar o cerco para que os 10 sejam levados a julgamento e cumpram a sentença. Outra coisa que é outra casualidade é que a decisão do réu foi que os soldados nazistas eles foram para a forca. A forca ela não era um tipo de sentença de morte nessa época. As pessoas sentenciadas à morte na época do fim do nazismo, ou elas iam para a cadeira elétrica, ou elas eram fuziladas. A forca não era utilizada nessa época mais. A forca já tinha ficado para trás há muito tempo. Então essa também foi outra casualidade, né, que aconteceu aqui. E o jornal vem trazer assim: o juízo culminou, porém a sentença foi postergada desde junho de 1946, muitas vezes por apelação de anistia. Finalmente, a sentença se anunciou: morte por forca para os 10 oficiais nazistas capturados pelos aliados em 16 de outubro de 1946. Bem, então, olha, esse juízo ele era para ter sido executado em junho, mas muitas vezes por apelação de anistia ele foi postergado, ele foi deixado de lado para ser feito depois, né? E ele foi levado a cabo em outubro de 1946. E o que isso significa? Bem, pelo calendário gregoriano não significa nada. Tanto junho quanto outubro é 1946. O que acontece? O que acontece é que o ano judeu ele muda em setembro. Então, de junho a outubro já não é mais o mesmo ano judeu, certo? E isso é um fato muito importante. Essa é outra casualidade, né? Além das que já foram citadas aqui, de que um deles se matou, era para ter sido 11, um se matou. Outra casualidade é que não era mais anunciado penas de morte por forca, e esses 10 homens foram anunciados a pena de morte por forca, né? A gente já está vendo aqui a rivalidade entre os alemães e os judeus que tinham, de acordo com a tradição judaica, desde quando o rei Davi escreveu o Salmo 140 por profecia, né? E depois o Talmud e todos os rabinos que já foram citados vêm trazer essa informação de que o Talmud já citava os nazistas como os grandes inimigos, capazes até mesmo de destruir o mundo se seus propósitos maléficos forem levados a cabo. E agora nós vamos entender aqui, voltando para Megilat Esther, para a gente fechar aqui o nosso assunto, né, a respeito do que então está falando a Megilat Esther nesse pedido muito estranho que a rainha Esther faz para o rei no final do seu livro, e por que tem aquelas letrinhas pequenas e uma letra maior. Vamos entender agora tudo isso, voltando aqui para a Megilat Esther. Eu estou trazendo aqui do lado direito uma Megillah escrita no século XIV, ou seja, entre o ano de 1400 e 1500 aí. E aqui do lado eu tenho uma escrita hoje em dia, para vocês verem como a Megillah ela sempre foi escrita da mesma maneira. A Megillah do século XIV aqui, escrita à mão, você pode ver, tem até um desenho de uma forca aqui, com 10 homenzinhos pendurados na forca, né? E aqui vocês podem ver que tanto na Megillah do século XIV quanto na escrita hoje, as letrinhas Tav está menor, a letrinha Shin está menor, e a letrinha Zain aqui embaixo, na linha inferior, está maior. E a letra Vav, aqui, olha, ela está grandona, ela é uma letra maior, né? Para vocês entenderem como que a Megillah ela sempre foi escrita desse jeito, desde o tempo de Mordecai, quando escreveram pela primeira vez a Megilat Esther, ela foi escrita dessa maneira, tá? Então, eu estou trazendo isso para vocês verem. Bem, então agora vamos aqui para outra pergunta, né? Primeiro a gente mostrou aqui que a Megilat Esther sempre foi escrita do mesmo jeito, com as letrinhas sempre pequenininhas, não onde estavam pequenininhas, e agora aqui nós vamos para outra coisa. Bem, no começo do vídeo a gente falou assim que para os sábios judeus, quando a Megilat Esther fala só rei, pode estar se falando ou do rei Ahasverosh, ou também pode estar falando de Deus. E quando se fala rei Ahasverosh, se fala somente de Ahasverosh. Mas aqui, nessa parte da Megillah, no capítulo 9, no verso 13 e 14, o rei pergunta para Esther, está aqui, Vaiomer Hamelech le Esther, Hamalaka, Bashul Sham Habirah, Hageru Hayerudim, Ve'abed Ramesh Meod Ish, Ve'et Aseret Beneraman. Aqui na capital Shusham, os judeus mataram 500 homens e também enforcaram os 10 filhos de Ramam. E aí o rei pergunta para Esther aqui embaixo, né? Então disse Esther ao rei, Vaiomer Esther im el Hamelech, Tov iten gan mahar la Yehudim asar bashusham lasot kedet hayon vet aseret bnei Raman
Itelu al-Haetz. Então a rainha Esther responde aqui ao rei Ahasverosh. Ou, não está falando do rei Ahasverosh, aqui está falando de rei. Então, conforme os sábios judeus interpretam, ela pode estar pedindo uma coisa aqui também, subjetivamente, para Deus, né? Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Shushan, que também amanhã façam conforme hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Ramã. Então o rei disse que assim se fizesse, e publicou um edito em Shushan, e enforcaram os 10 filhos de Ramã, certo? Então essa era uma das perguntas. Agora vamos voltar aqui para ver o que significam as 10 letrinhas, as 3 letrinhas que estão escritas em um tamanho menor na Megillah. Bem, então agora que nós já sabemos quais são as letras que estão pequenas, nós temos que pensar que no hebraico, todas as letras têm um valor numérico. Todas as letras. E se elas têm um valor numérico, as letras, elas também são números. Aqui em Israel, e em qualquer lugar que você vá consultar, não existe uma letra, um número hebreu. É a letra hebreia, que também é um número hebreu. As letras também fazem o papel de números. E cada letra tem um valor numérico, o número que a letra representa, né? Então, aí aqui eu tenho um gráfico que vem mostrando, né? A letra Aleph, ela representa 1, a letra Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zav 7, Zain 7, e assim consequentemente, né? Aí nós temos as dezenas e nós temos as centenas. Então, nós temos 3 letras que aparecem pequenas nessa parte do livro de Esther, que é a letra Zain, que simboliza 7, nós temos a letra Shin, que simboliza 300, e nós temos a letra Tav, que simboliza 400. E somados, as 3 juntas têm o valor numérico de 707. Ou seja, se formos transferir isso para uma data, a data seria o ano de 707. E aqui em Israel, por exemplo, nos calendários, ela não vem trazendo o milênio que nós estamos. Ela traz somente o ano referente ao milênio. Por exemplo, hoje nós estamos no ano de 778 do quinto milênio, do sexto milênio, né, no caso. Estamos no ano de 778 do sexto milênio. Só que a letra 5 aqui, ela não vem expressa no calendário, vem somente o ano que nós estamos dentro do milênio. Então, o ano 707 ele pode representar um ano de vários milênios. Por exemplo, pode ser no segundo milênio o ano de 1707, no terceiro milênio o ano de 2707, no quarto milênio o ano de 3706, no quinto milênio o ano de 4707 e no sexto milênio o ano de 5.707, e assim, consequentemente, todos os milênios, né, que existem por aí. Então, como que a gente vai saber em qual milênio, de qual milênio essa centena aqui, 707, vem representar a data, né, se nós formos transferidos para a data, e a gente vai ver agora, porque além das 3 letrinhas pequenas, nós temos uma letra grande na Megillat Esther, que é a letra Vav, né? Eu vou colocar aqui o outro gráfico. Nesse outro gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês um outro dado interessante, porque lembra que a gente disse agora há pouco que o juízo de Nuremberg ele era para ter ocorrido em junho, né? Conforme diz o jornal, que relatou todo o acontecimento do juízo de Nuremberg. Ele era para ter ocorrido em junho, porém ele foi postergado diversas vezes por questões de anistia. E ele foi postergado até ser executado em 16 de outubro de 1946. Se o juízo tivesse sido realmente executado em junho, nós, então, teríamos executado na data judaica do mês de Sivan, de 5.706. Ou seja, aí as letras pequenas, elas não iriam fazer sentido. Porém, o julgamento ele foi postergado até outubro de 1946, quando exatamente a gente tem a data do Ano Novo Judeu e o ano de 5.707, exatamente como o valor numérico das 3 letras pequenas. Então, a rainha Esther, ela não pediu só para que amanhã os filhos de Amã fossem enforcados como foram enforcados hoje, né? Como a gente já está vendo desde o começo do vídeo, que os filhos de Amã do futuro, eles, que era descendência de Amaleque, desde o princípio na tradição judaica, desde o primeiro século, de acordo com a tradição judaica, desde quando Davi escreveu os Salmos, essa descendência de Amaleque, ela já fazia parte do povo da Alemanha. Então, é uma coisa assim, uau! Porque aqui está mostrando, tem a data. Então, quando Esther ela vem e pede que amanhã os filhos de Amã sejam enforcados novamente,
ela coloca aqui no livro dela até a data de quando isso aconteceria. Isso é uma coisa magnífica, não é? Então, vamos ver agora, porque, como a gente disse, isso ainda não é uma prova, né? Porque, bem, as letras pequenas formam 707, mas se isso é uma data, isso poderia ser referente ao ano 1707, 2707, 3707, 4000. Como que a gente sabe que está falando do ano 5707? Então, agora, nós vamos novamente ver aqui um outro gráfico que vai mostrar que realmente estava falando desta data, que os 10 filhos de Amam, ou seja, a descendência de Amaleque, que é a Alemanha, eles seriam enforcados também, e deu exclusivamente a data aqui para este pedido profético da rainha Esther no seu livro. Bem, então aqui está o gráfico, né? E olha só, vocês podem ver, hoje, no ano de 2018, nós estamos no terceiro milênio, nós não estamos mais no segundo milênio. E o ano de 5707, quando ocorreu o juízo de Nuremberg, a gente estava no sexto milênio, não mais no quinto milênio. Então, o Vav, ele está maior do que as outras letras porque ele representa justamente isso, ele representa o sexto milênio do ano 707, quando iria ocorrer o enforcamento que a rainha Esther pediu para Hashem, para o rei, que amanhã se repita o que se passou hoje. Porque, de acordo com os sábios judeus, quando a Megilat Esther diz rei, ela também está se referindo a Deus, não está se referindo somente ao rei Ahasverosh. Então, é isso que é o pedido de Esther, e se reflete exatamente no nazismo. Este é o significado do pedido da rainha Esther, né, para Deus, e juntando todas essas peças, desde o primeiro século, desde o rei Davi escreveu o Salmo, desde a Megilat Esther ter sido escrita diferente de tudo isso, de todos os livros da Torá, com essas letrinhas pequenas demonstrando o seu código, demonstrando um porquê. Agora você vem e junta todas essas peças e você culmina nessa maravilhosa conclusão, não é mesmo, que os sábios chegaram e os sábios assim desembaralharam tudo, né? Porque desde o primeiro século até agora, esses números, essas letras pequenas, elas vinham sendo escritas puramente por tradição. Os judeus, eles não sabiam por que essas letrinhas estavam pequenas, simplesmente escreviam pequenas. Se você perguntasse há 100 anos atrás, 200 anos atrás, por que essas letrinhas são escritas pequenas, os judeus iam dizer porque a tradição manda escrever assim. A tradição manda escrever assim. Por quê? Porque era uma profecia oculta no livro de Esther. Este aqui, então, é o nosso próximo gráfico, né? Porque ainda falta a gente explicar por que está escrito vet. Porque isso não acontece na Torá, isso não acontece na Taná. Quando a Taná vem escrever um grupo de pessoas, ela escreve, por exemplo, Moshe, Aharon e Yehoshua. Ela só usa o vet na última pessoa. Moshe, Aharon, vet e Yehoshua. Ou Aharon e seus filhos, e só usa o vet na última pessoa, na última pessoa, né? Então aqui a Megilat Esther, além dos números pequenos, das letras pequenas e da letra grande, ela vem e fala para Shamdata vet. Este vet quer dizer o seu paralelo nazi. Então são 10 filhos de Aman e aqui são os 10 paralelos nazi. Para Shamdata vet, o paralelo nazi. Dalfon vet, o paralelo nazi. Arf Parshata vet, o paralelo nazi, e assim por diante. É magnífico que a Megilat Esther ela tenha sido escrita sempre com tanta exatidão assim, não é mesmo? Porque ela está demonstrando em um desenho, em seus valores numéricos, o que ia se passar no futuro. O que ia se passar no futuro. Isso é maravilhoso? Só um minuto. Bem, e aqui nós acabamos com os gráficos já, né? Foi assim, uau, é difícil fazer o vídeo elaborando os gráficos. Eu acho que eu fui cortando algumas partes, falando somente os mais importantes, e ainda podia continuar falando a respeito do dia 16, que exatamente cai em um dia especial também no calendário judaico, que é o dia de Rosh Hashanah, quando Hashem julga, né, todas as nações do mundo e executa o seu juízo, né? E maravilhoso também, até mesmo o dia 16, quando foi executado o juízo contra esses nazis, ela também tem um significado. Então nós vemos que as casualidades, assim como é composto o livro de Esther, de casualidades, também fizeram parte do que aconteceu no julgamento de Nuremberg com os 10 ministros árabes. Aí a gente pode falar, tudo bem, mas eram para ter sido 11 e um se matou. Aí eu vou recorrer ao Midrash também, que é um conto da tradição judaica, que diz que Amam também tinha uma filha. Ele também tinha uma filha.
E essa filha, ela, ela também se matou, porque, se vocês se lembram, no livro de Esther, Amã foi obrigado pelo rei Ahasverosh a puxar o Mordecai, o Mordoqueu, o judeu, com um cavalo real e com as vestes reais, indagando: assim se faz ao homem que Deus, a quem o rei deseja honrar. E a filha de Amã estava em cima da sua casa pensando que quem estava puxando a carroça era o Mordecai e não seu pai. E ela fez as suas necessidades em um vaso e atirou sobre o seu próprio pai. Quando ela viu que era seu pai que estava puxando a carroça, ela sentiu um temor tão grande que ela se matou. Isso conta um Midrash, que é um conto da história judaica, passado de tradição em tradição. E aí, se nós formos ver o Goebbels, lembra que é o cara que se matou, e a gente fez uma rápida pesquisa no Google, a gente vai descobrir que ele também tinha um lado afeminado muito forte, porque diz que este Goebbels, ele era homossexual, ele tinha o seu lado feminino mais aflorado também. Então, assim como a filha de Amã se matou, este homem que se matou, ele era homossexual. Se você pesquisar no Google rapidamente, em qualquer lugar que você pesquisar, você vai achar isso. No Wikipédia, sobre a história da vida dele, você vai achar. E ele tem uma extensa ficha estranha, né? Que diz que debaixo das suas roupas de oficial, ele tinha o costume de usar roupas femininas, íntimas femininas. Mas é isso, maravilhosa. Eu acho que deu para entender mais ou menos um pouco, não sou muito bem para explicar. Mas muito obrigado por assistirem o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E Hag Purim Sameach, até o próximo.